Tóquio é uma das cidades mais densas do planeta, onde cada metro quadrado pode custar uma fortuna. Essa casa quase desaparece entre dois prédios. À primeira vista, parece impossível viver aqui, e mesmo assim, milhões de pessoas vivem confortavelmente. Mas a pergunta é: como alguém vive em uma casa quase invisível? Hoje, você vai entrar em um desses lugares e descobrir tudo sobre as microcasas do Japão. Capítulo 1. A crise que mudou o Japão. Durante os anos 80, o país viveu uma gigantesca bolha econômica. O preço dos imóveis disparou, terrenos em Tóquio ficaram tão caros que comprar uma casa comum se tornou impossível para grande parte da população. Era o auge do chamado milagre econômico japonês. Mas então, a bolha ela estourou. No início dos anos 90, o Japão entrou em um longo período de crise econômica, conhecido como a década perdida. Os salários estagnaram, a economia desacelerou, mas existia um problema: os terrenos em áreas centrais continuavam extremamente caros. Foi nesse momento que surgiu uma nova ideia de moradia. Arquitetos japoneses começaram a enxergar valor em terrenos que antes eram considerados inúteis. Espaços estreitos, irregulares ou pequenos demais para construções tradicionais, e assim nasceram as famosas microcasas japonesas. Capítulo 2. O impossível existe. Entre prédios, entre ruas, entre espaços esquecidos. Essas casas à primeira vista parecem impossíveis de viver ali. Algumas têm menos de 10 metros quadrados, o equivalente a 2 mesas de ping-pong. Aqui, cada centímetro importa. Escadas que viram armários. Paredes se movem. Móveis possuem mais de uma utilidade. Tudo pensado para aproveitar o máximo possível do espaço. Essa lógica também combina perfeitamente com a cultura japonesa, que valoriza simplicidade, minimalismo, eficiência. O minimalismo japonês é uma filosofia de vida profunda, enraizada na cultura e influenciada pelo budismo, que vai muito além de apenas ter poucos objetos. Ele se baseia na valorização do essencial, na busca por propósito e no desapego do consumismo, permitindo que o indivíduo foque no que realmente importa. Algo que já aparecia em hotéis cápsulas e nos apartamentos compactos do país. Muitas dessas microcasas ficam no centro de Tóquio, perto do trabalho, perto do metrô, perto de tudo. Isso explica o preço. Mesmo minúsculos, alguns apartamentos ultrapassam 100 mil ienes por mês. Para muitos japoneses, localização vale mais do que tamanho, principalmente para jovens profissionais, que preferem morar perto da cidade, a passar horas no transporte público todos os dias. Capítulo 4. O paradoxo do Japão. Enquanto Tóquio sofre com falta de espaço, o interior do Japão enfrenta o problema oposto. Hoje, o país possui milhões de casas abandonadas. Isso acontece por causa do envelhecimento da população e da migração em massa para as grandes cidades. Muitas dessas casas simplesmente ficaram vazias. Mas nas metrópoles, a realidade é completamente diferente. O espaço continua raro. As microcasas continuam sendo uma solução necessária para solteiros, jovens profissionais e pessoas que priorizam praticidade. Essas casas levantam uma pergunta simples: quanto espaço nós realmente precisamos? Porque enquanto grande parte do mundo busca casas maiores, o Japão seguiu outro caminho, transformou limitação em criatividade, escassez em inovação, encontrou beleza na simplicidade. Talvez o verdadeiro conforto não esteja no tamanho da casa, mas na forma como ela se adapta à vida de quem mora nela.